reverter e as denúncias de demora no atendimento do sistema de saúde é o que nós vamos mostrar hoje. Em Contagem, um homem morreu com suspeita de dengue hemorrágica. Ele foi atendido inicialmente na UPA JK, onde até vomitou sangue. Parentes dizem que falta estrutura na unidade. Neste vídeo gravado pela família é possível ver o cabeleireiro Wesley Gomes Martins dentro da UPA JK. Segundo os parentes do rapaz, ele apresentou os sintomas da dengue na última quinta-feira e foi até a unidade de saúde em busca de atendimento. Na quinta-feira eu cheguei do serviço à noite, liguei para ele já estava sentindo muita dor nas pernas, muito forte. Eu desloquei daqui de casa até direcionando a UPA de Contagem. Ainda de acordo com os familiares, na UPA JK, Wesley passou por uma triagem, depois de 3 horas foi atendido e fez alguns exames. Ele sentia dores fortes. Eu procurei a direção do hospital, um assistente social, os direitos humanos, tinha ninguém para conversar ou para dar um atendimento ou um suporte para a família e para o paciente. Como não havia maca na UPA, a família colocou um edredom no chão para que Wesley se deitasse. Um lugar assim, excelente igual esse aqui, não tem uma maca para a pessoa deitar? No mínimo. O resultado dos exames demorou a sair. Os parentes levaram Wesley para a UPA Centro-Sul em Belo Horizonte. Lá ele foi diagnosticado com dengue hemorrágica. Wesley morreu na sexta-feira, às 11 horas da noite. O prédio é muito bom, mas não tem suporte, não tem profissional, não tem equipamento. O surto de dengue é grande, ele não é o primeiro caso. Entendeu? E não vai ser o último. Wesley tinha 31 anos e um filho de 13. Era arrimo de família e estava prestes a se casar. Eu tenho certeza que pela saúde do meu irmão, se ele tivesse recebido um tratamento adequado, uma hora dessa ele estaria com tratamento contínuo e vivo. Ele estaria aqui junto com a gente. Como nós mostramos aí na reportagem, o atestado de óbito emitido em Belo Horizonte, na UPA de Belo Horizonte, atesta que houve dengue hemorrágica, mas a Secretaria de Saúde de Contagem diz que o laudo ainda não é definitivo e alega que o Wesley foi atendido 6 minutos depois de dar entrada na unidade, que não estava com hemorragia, que o que a família fez de botar um edredom no chão ali para que ele pudesse deitar não é permitido, outras pessoas esperavam na cadeira. E vamos ver o que é que vai dar nesse caso. Em Juiz de Fora, houve mais uma morte, daqui a pouquinho a gente vai mostrar. Agora nós vamos falar de outro problema. O Jornal da Alterosa recebeu informação de moradores do Barreiro de que uma quadrilha teria assaltado as zoonoses de lá e roubado uniformes de agentes de combate à dengue para assaltar a população. Na tarde dessa segunda, durante uma operação, a Guarda Municipal e a Polícia Militar prenderam um bandido uniformizado que tinha invadido uma casa. O homem e outras 4 pessoas conseguiram entrar no imóvel depois de argumentar que estavam participando de um mutirão contra a doença no bairro Flávio Marques, Lisboa. Lá dentro anunciaram assalto. Os moradores reagiram ao assalto, né? A gente sempre fala para não reagir, mas o morador reagiu, eles ficaram assustados com a reação dos moradores, tentaram evadir. Em um determinado momento, eles se depararam com um dos autores, que estava com a arma de fogo, se deparou com a motocicleta do trânsito, da Polícia Militar de Trânsito, e tentou dispensar a arma. O revólver calibre 38 foi encontrado pela Guarda Municipal e o homem com a camisa do Centro de Zoonoses preso. Os comparsas dele conseguiram fugir em um carro. Além da arma, foram apreendidos outros uniformes. Outro veículo usado no crime foi apreendido num estacionamento próximo. Dentro dele havia ainda 3 calças de uniforme de equipe de zoonoses, uma de BH e 2 de Ibirité. A Secretaria de Saúde da capital não confirmou a informação sobre o assalto com roubo de uniformes nas zoonoses do Barreiro. Simplesmente divulgou uma nota dizendo que normalmente os agentes são pessoas vinculadas à região onde realizam a fiscalização, sendo conhecidos pelos moradores, e orienta que, se houver dúvidas, o cidadão deve ligar para o 156 e pedir o telefone do centro de saúde de referência mais próximo para confirmar a lotação do agente junto à gerência de zoonose. Até que isso aconteça, os bandidos invadem a casa e assaltam os moradores, né? Os locais onde esses uniformes ficam têm de ser melhor guardados. A população vira refém. De um lado o mosquito e de outro falsos agentes assaltantes. Assim não dá, não tem combate que resista. A Guarda Municipal reforçou a vigilância e acabou com a farra da segunda sem lei na Praça do Papa, em BH.
A festa ao ar livre, que estava tirando o sono dos moradores do Mangabeiras, já tinha terminado até com a morte de 2 jovens, não aconteceu mais uma vez na noite passada. Os guardas ocuparam uma das faixas da Avenida Agulhas Negras e observavam cada carro que descia em direção à Praça da Bandeira. Do alto, a movimentação era monitorada com a ajuda de um binóculo. Este grupo foi revistado. Pouco tempo depois, liberado. Outras pessoas também deixaram a praça. Quem ficou, como estes jovens que conversavam e navegavam pela internet, aprovou a atuação da guarda. Tranquilo, agora com o policiamento, agora a gente fica mais tranquilo, porque antes não dava pra vir, né? Ficava cheio, os pessoal usando droga, agora tá mais tranquilo, dá pra ficar de boa aqui. Melhor assim, né? A Receita Federal começa a receber hoje a declaração de imposto de renda de 2016, referente aos rendimentos do ano passado. O prazo vai até o dia 29 de abril. Quando o assunto é imposto de renda, muita gente ainda fica perdida. Por mais que a gente consiga roteiro, tenha ajuda, a gente pode ser feito pesquisa na internet, com certeza a dúvida sempre pinta. O governo está sempre arrumando um dispositivo, infelizmente, para arrecadar mais ou então para atrapalhar, né? Fato é que quem recebeu o ano passado rendimentos tributáveis acima de R$ 28.123,91 é obrigado a entregar a declaração do imposto de renda ano base 2015. De acordo com a Receita Federal, a expectativa é de que este ano 28,5 milhões de contribuintes entreguem a declaração. São aproximadamente 3 milhões de declarações a mais do que o ano passado. É mais brasileiro para ter dúvida. Para ajudar, anote algumas dicas. Resgate a declaração do ano anterior para facilitar o processo. Verifique mudanças das fontes pagadoras e de algum dinheiro extra que recebeu em 2015. Tenha todos os comprovantes de despesas em mãos. E levante informações de compra e vendas de seus bens. Uma das novidades é essa de CPF obrigatório para maiores de 14 anos e visa muito o maior controle, principalmente para evitar que um filho seja declarado pelo marido e pela esposa, por exemplo. A questão dos profissionais liberais, que eles devem declarar CPF por CPF de quem recebeu e quanto recebeu, que isso até ano passado era volumétrico, né? O profissional liberal declarava sua receita anual. Hoje ela vai ter que ser por CPF. Para pessoas com família e muitas despesas, o modelo completo tende a ser o melhor. Para os solteiros, a declaração simplificada é mais interessante e menos burocrática. Quem é isento de declarar, preste muita atenção. Em alguns casos, você pode ter dinheiro a receber de imposto retido na fonte. Se algum mês ele ganhou mais do que a tabela de isenção e teve qualquer valor retido na fonte, ele, embora não esteja obrigado a declarar, deve declarar para receber de volta o que pagou. A prestação de contas começou hoje e vai até o dia 29 de abril. E a declaração deve ser entregue somente pela internet, no site da Receita Federal. E não deixe para a última hora. A partir de maio tem 1% do imposto devido a título de multa ou a multa mínima de 1.6574, dos dois valores o maior. Voltamos a falar sobre a dengue, que virou caso de polícia também em Juiz de Fora. Preocupados com lotes e casas abandonados, empresários e moradores chamaram a PM para tomar providência. Mais uma morte pela doença foi confirmada na cidade. A poça de água se formou debaixo dos carros abandonados. Fileiras de veículos empilhados se acumulam neste pátio. Os vidros quebrados, o porta-malas aberto, permitem o acúmulo de água. Neste carro encontramos um pneu. O terreno faz divisa com a indústria de alimentos. Nosso jurídico acionou o proprietário do terreno e assim, a gente ainda não teve nenhum tipo de resposta. Em busca de uma solução para este problema, os funcionários pediram socorro à Polícia Militar pela rede de indústrias protegidas. A comunicação dos representantes com a PM é feita por um aplicativo de celular e envolve várias empresas do Distrito Industrial. Sargento Bento foi ao local e constatou o crime de perigo para a vida ou para a saúde de alguém. Um boletim de ocorrência foi registrado e encaminhado para a Polícia Civil e para a Prefeitura. Como o local lá está trazendo risco e nós estamos numa situação epidêmica em Juiz de Fora, a Polícia Militar fez o registro de ocorrência para comunicar às autoridades competentes para que tomem
alguma solução para o local. A preocupação aumenta com as notícias de agravo da doença. A primeira morte registrada em Juiz de Fora foi em uma mulher de 73 anos, moradora aqui da zona norte da cidade. Nesta terça-feira, a Secretaria de Saúde confirmou mais um caso. Um idoso de 98 anos, morador da zona leste, morreu em virtude de doença causada pelo mosquito Aedes aegypti. Foi a 8ª morte registrada este ano. Bruno já teve dengue 2 vezes e teme pegar a doença de novo. A terceira vez é mais complicado, que a segunda o médico já constatou para mim que poderia ser uma dengue hemorrágica. A gente está com esse problema muito sério aqui. Nossa parte a gente fez, agora quer que o vizinho faça a parte dele também. Deixa uma coisa chegar nesse ponto, né? A Polícia Rodoviária Federal surpreendeu bandidos que assaltavam um ônibus de passageiros na BR-452 no Triângulo. Segundo as informações, pessoas que estavam dentro desse ônibus de excursão foram aí surpreendidos por bandidos. Inclusive, eles entraram no interior do ônibus, levando aí alguns pertences dos passageiros. Eles efetuaram o disparo dentro do ônibus. Houve 2. O que chamou a atenção dos policiais nesta ocorrência é que os 4 criminosos que realizaram esse roubo a ônibus da BR-452, na fuga deixaram para trás 2 armas de fogo, sendo uma espingarda de chumbinho e um revólver calibre 22. Eles fugiram em um veículo de cor escura. A polícia já tem informações que esses suspeitos são da cidade de Uberlândia. O sucesso deles só não foi maior devido à intervenção de um policial PRF, que notou algo estranho ocorrendo com esse ônibus nessa rodovia, e fez aqui os seus primeiros trabalhos. Em Belo Horizonte, bandidos explodiram um caixa eletrônico que fica dentro do clube Minas Country, no bairro Taquaril, durante a madrugada. Eles foram perseguidos pela PM, tiveram o carro atingido por tiros, mas conseguiram fugir. Por volta de 2h30 da manhã, os 4 criminosos pularam o muro do clube, renderam o porteiro e 2 vigilantes que foram obrigados a abrir o portão. Os funcionários ainda tiveram que carregar o equipamento de solda usado para tentar abrir o cofre do caixa eletrônico. A PM foi acionada pela empresa responsável pelo caixa. Quando os militares conversavam com um funcionário na portaria do clube, perceberam a aproximação dos ladrões em um carro preto. Eles tentaram fazer um bloqueio com 2 viaturas, mas os assaltantes conseguiram fugir, passando por cima do meio-fio. Eles foram perseguidos e tiveram o veículo atingido por disparos dos militares. Os criminosos abandonaram o carro e fugiram por um matagal. O Hyundai Tucson tinha sido roubado no bairro Castelo na noite anterior. Dentro dele foram abandonados o equipamento usado para arrombar o cofre e uma pistola calibre 380. Agora, olha só esse caso. Um casal lutou com unhas e dentes contra um jovem ex-companheiro da filha deles, adolescente, que tinha sido torturada e marcada como gado por ele. Depois que os pais resgataram a filha de 14 anos da casa do rapaz de 19, ele foi atrás da família e houve uma luta sangrenta. O pai da moça foi baleado, mas a mãe atacou o agressor, que também foi parar no hospital. Esta menina de 14 anos contou para a polícia que foi torturada por um rapaz de 19 com quem viveu durante 5 meses. O relato impressionou até quem já trabalha diretamente com esse tipo de denúncia. Ela narrou que ela sofreu eletrochoque, ela foi queimada com isqueiro, ele mordeu ela no antebraço, a ponto dela não sentir a região do braço. Ela falou que enfiava agulha pelo corpo dela e marcou ela com esse carimbo de marcar boi. Literalmente, ela mostrou na nádega, ele marcou, hoje está cicatrizado, mas está lá as iniciais dele perfeitas, como se ela fosse um gado. Entendeu? Na hora que eu vi, aquilo me chocou de tal forma que eu realmente perdi a ação. De acordo com a delegada, quando o pai da menina ficou sabendo das agressões, ele levou a adolescente de volta para casa. O namorado, no final de semana, foi até a casa dos pais, deu 4 tiros no pai dela, que está no hospital, e a mãe defendeu a cria agindo contra o namorado. Eu não sei até que ponto, mas de acordo com o que a menina contou, ela deu facadas nele. E ele também está no hospital. O pai da moça foi atingido por vários tiros que acertaram o braço, o tórax e o rosto. O ex-namorado agressor também está internado aqui no Hospital Municipal de Governador Valadares. Ele está sob escolta policial e, quando for liberado, vai direto para a delegacia. Ele deve responder por tentativa de homicídio contra a família, por agressão, tortura e cárcere privado. Que fique por lá.
Vereadores mineiros perdem o mandato por infidelidade partidária. A Procuradoria Regional Eleitoral do Estado conseguiu vitória em 2 das 69 ações por infidelidade partidária que propôs em 2015 contra vereadores de várias cidades. Eles, durante os mandatos, pediram desfiliação dos partidos pelos quais foram eleitos, sem comprovarem justa causa para a mudança. O Tribunal Regional Eleitoral julgou procedentes e determinou a cassação dos mandatos dos vereadores Roberto Reis de Oliveira Souza, do município de Madre de Minas, e de Adailton Costa Toledo, do município de Venceslau Brás. O TRE já comunicou a decisão às câmaras municipais das duas cidades para que os suplentes sejam empossados. A Polícia Federal deflagrou nessa manhã a Operação Samoa para tirar de circulação uma quadrilha de traficantes de drogas que atuava no Mato Grosso e aqui em Minas. Mandados de prisão foram cumpridos nessa manhã em Governador Valadares. 90 policiais federais foram mobilizados na Operação Samoa, que começou às 6 horas da manhã e teve a ajuda de policiais militares. Essa operação ela se originou no inquérito policial que apura o tráfico interestadual de drogas, a associação para o tráfico e ainda a lavagem de dinheiro. Em Valadares foram cumpridos 11 mandados nos bairros Santa Rita e São Raimundo. 10 pessoas foram presas, entre elas um homem que, segundo a polícia, seria um dos maiores traficantes da região. O volume de droga negociada por esse traficante era um volume bastante alto. Ao longo de um ano de investigações, a Polícia Federal descobriu que a pasta base que era distribuída em Governador Valadares vinha de fornecedores do Mato Grosso, onde também foram cumpridos mandados nessa terça-feira. Todos os investigados no inquérito policial estão sendo presos e indiciados. Eles vão responder por tráfico de drogas, associação para o tráfico e alguns por lavagem de dinheiro. Penas que somadas poderão chegar até 35 anos de prisão. Durante o cumprimento dos mandados em Valadares, foram apreendidos um revólver calibre .357 de uso restrito da polícia, alguns veículos, documentos e um motor de barco. Os bombeiros encontraram hoje um corpo que pode ser o da menina de 8 anos, que foi levada pela enxurrada durante um temporal nesse fim de semana no bairro Roça Grande, em Sabará. Ele estava preso em uma manilha, perto da Igreja Velha de Roças Grandes. Depois que os bombeiros fizeram várias buscas pelo Rio das Velhas, tudo indica que seja mesmo o corpo de Alice Costa da Cruz, de 8 anos. Ela foi arrastada pela água na rua São Paulo, onde mora e por onde passava no sábado com os avós e um irmão. Ao tentar atravessar, a garotinha e o avô Itamar Costa foram levados pela enxurrada, caindo numa ribanceira no fim da rua. Itamar foi resgatado por vizinhos na escadaria que fica abaixo, mas a menina desapareceu. Tempo encoberto com pancadas de chuva e trovoadas no Triângulo, Alto Paranaíba, Sul, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Centro e Vale do Rio Doce. Nas demais regiões do estado, o dia será de céu parcialmente nublado, mas com pancadas de chuva localizadas. A temperatura chega aos 30 graus em Belo Horizonte. Vai a 35 em Porteirinha. Em Uberaba, a máxima é de 28 graus. 25 em Passos. E em Governador Valadares, 36 graus. Imagem ao vivo de Belo Horizonte, com tempo parcialmente nublado. A temperatura neste momento é de 28 graus e a umidade relativa do ar está em 55%. Parentes e amigos de um empresário morto por um bandido numa tentativa de assalto em Contagem fizeram uma manifestação na noite desta segunda. Foi depois da missa que marcou um mês do assassinato. Num clima de muita emoção, os familiares participaram da missa em homenagem a Igor Ribeiro Campos, que foi assassinado no dia 1º de fevereiro, dentro da casa dele, onde funcionava o estoque do depósito de bebidas, do qual era dono. De acordo com a PM, a família do empresário de 20 anos foi feita refém num quarto na parte de cima da casa. Igor conseguiu fugir pela janela e tentou pegar a arma de um dos assaltantes. Na briga, os dois foram baleados. Igor levou um tiro na cabeça e morreu. O criminoso foi internado no Hospital Municipal de Contagem, mas os comparsas dele permanecem foragidos. Se um ladrão é baleado, ele vai para o hospital, ele entra primeiro, ele é o primeiro a ser atendido do que as outras pessoas do bem que estão ali, né? Se o ladrão entra na sua casa e te assalta,
e você agredi-lo, você ainda pode tomar um processo. Então, que lei é essa? Após a celebração, parentes e amigos fizeram uma caminhada pelas ruas do bairro Inconfidentes, carregando faixas que pedem mais segurança e justiça. Eu só quero que isso não vá em vão, que não seja só mais um caso e que fica por isso mesmo. Eu quero que essa manifestação não vai trazer meu filho de volta, não vai cobrir o vazio que está em mim, mas espero que vai servir para acordar alguém, né? O governo, a autoridade, e que alguém faça alguma coisa. Depois do intervalo, em tempo de crise, construtoras fazem condições especial para a venda de imóveis. Para quem tem dinheiro, agora é a boa hora. Aguarde. As principais construtoras e incorporadoras que atuam aqui no estado estão com condições especiais e abertas a negociações e propostas dos clientes que querem comprar um imóvel. A hora, para os especialistas, nunca esteve tão boa para a aquisição da casa própria. Foi na internet que Flávio encontrou o anúncio de um apartamento do jeitinho que queria e pelo preço que cabia no bolso. Investi num apartamento simples, né, de 40, 50 metros quadrados. E acabou vendo num anúncio em mídia social, né, rede social, no Facebook. Depois de muita pechincha, o negócio foi fechado e Flávio ficou satisfeito. Além de ganhar desconto no valor do imóvel, a construtora assumiu o pagamento de taxas obrigatórias. Ganhei TBI registro, e também tinha uma taxa bancária da Caixa que era mais ou menos 10%, também não precisou pagar, algumas vantagens aí. O vendedor adquiriu a casa própria no momento de demanda baixa e muita oferta no mercado imobiliário, reflexo da instabilidade da economia. Com o objetivo de movimentar o setor, 19 incorporadoras de Belo Horizonte se uniram pela primeira vez para oferecer condições especiais e facilitar a vida do cliente por meio do site boahorabh.com.br. Uma parceria com os diários associados. O portal começa a operar nesta quinta-feira e vai até o dia 3 de maio. 43 empreendimentos serão oferecidos, imóveis residenciais e comerciais, com preços que variam de 130 mil a mais de 2 milhões de reais. As empresas, ao fazerem isso, elas estão dando um sinal para o mercado, que são mais dispostas a negociar com esses clientes. Esse é o maior ganho que o nosso comprador pode ter. Hoje a gente está regulando a oferta. O que está acontecendo estamos diminuindo o nosso estoque para poder lançar novos produtos. Para os empresários, a hora é boa para a aquisição da casa própria, já que a tendência é de que os imóveis fiquem mais caros. O custo de construção não diminuiu. Então, hoje, quem comprar um imóvel provavelmente vai comprar uma condição melhor do que o que ele vai comprar daqui a um ano. Hoje existe uma pressão grande de impostos que estão associados aos custos de construção, ICMS, ao imposto de ISS. Nós temos uma série de insumos, como a mão de obra, que continua crescendo. Então a gente entende que todos esses fundamentos nos levam a crer que existe uma janela de oportunidade para uma compra de imóvel hoje no Brasil. Lembrando então, o endereço do site é www.boahorabh.com.br. A partir de quinta-feira ele pode ser acessado. Veja agora algumas oportunidades de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de BH. Uma vaga para churrasqueiro, com salário de R$ 1.100. 2 vagas para chefe do serviço de limpeza, salário de R$ 1.453. 2 vagas para técnico eletrônico, com salário de R$ 1.688. 1 vaga para porteiro, com salário de R$ 880. Outras vagas no site maisemprego.mte.gov.br. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o que a demora em salvar um dos imóveis religiosos mais antigos do estado causou. O teto de uma igrejinha de Januária que desabou. O teto de uma das igrejas mais antigas de Minas desabou em Januária, no norte do estado. E não foi por causa da chuva, não. Aliás, tem um tempo que não chove por aquela região. O motivo é o abandono do patrimônio público tombado. Uma tristeza. Veja só.
Está assim a Igreja Nossa Senhora do Rosário, fundada em 1688 no distrito Brejo do Amparo. O desabamento do telhado foi na última sexta-feira. De acordo com a Diocese de Januária, há 2 semanas o bispo da região, Dom José Moreira da Silva, esteve no Ministério Público para alertar sobre a situação. Então o que está acontecendo é matar a história do povo mineiro, da história mineira. Muitas vezes os interesses econômicos, sei lá, o que acontece político, não sei, os interesses, chegou esse caos agora do teto desabar da igreja. A Diocese informou que em novembro do ano passado, o governador Fernando Pimentel esteve no norte de Minas para uma audiência pública e disse que já tinha recurso para a reforma da igreja, que ela começaria no início deste ano. Representantes do IEFA foram a Januária em dezembro e constataram que o teto estava mesmo comprometido, mas a obra não começou a tempo. De 2012 até 2015 aproximadamente, o IEFA sempre aparecia por aqui, fazia algumas fotos, olhava a situação da igreja, falava que medidas iam ser tomadas e simplesmente ficava na visita e não comparecia. A igreja de Nossa Senhora do Rosário do Brejo do Amparo é considerada o 2º templo mais antigo de Minas. Os historiadores afirmam que ela começou a ser construída em 1688 pelo sertanista Manuel Pires Maciel Parente e que é um dos raros exemplares da arquitetura jesuítica no sertão mineiro do Vale do São Francisco. A igreja foi tombada pelo IEFA em 1989. E agora desabada desse jeito. É uma pena o que acontece com a nossa história. Fique agora com o TV Verdade. Tem outras informações nos nossos noticiários da noite em todo o estado. Boa tarde.